Fala galera, tatuadores e tatuados do meu coração, tudo bem com vocês? Rick Tatuarte na área, de novo aqui na internet, trazendo mais esse vídeo. Hoje eu quero falar diretamente ou mais direcionado a tatuados ou amantes de tatuagens que gostam e que querem ser tatuados, que ainda estão meio perdidos a respeito de estilos e onde procurar o tatuador certo para aquele estilo e etc. Então vamos lá. Antes de mais nada, esse vídeo também serve para os inscritos do canal que são tatuadores, desde iniciantes a avançados, tá? Chegamos à marca aí de quase 5.000 inscritos, estou muito feliz com isso. Então eu acho que de certa forma pode agregar também para vocês esse vídeo, beleza? Então vamos lá, segue a vinheta. Então galera, tem algum tempo que eu tenho percebido isso, assim, as pessoas procuram muito, é comum as pessoas procurarem desenhos na internet e aí com isso elas se identificarem com o desenho, mas não necessariamente entender que estilo pertence àquele desenho ou tatuagem. Então, existem vários estilos, como todos sabemos, e tatuadores que são mais voltados aos seus estudos para esses determinados estilos, né? Não necessariamente um tatuador que abrange todos os estilos. Não existe esse cara que ele é bom em tudo, né? Ele sempre vai pecar em alguma coisa porque ele se dedica mais a algum estilo. Então, com isso, às vezes as pessoas procuram um tatuador, de repente, o tatuador certo, mas para o trabalho errado. Por exemplo, eu vou procurar um cara que é dedicado ao realismo para de repente fazer um trabalho em molde. Ele até vai tatuar pela experiência que ele tem, ele vai até conseguir fazer o trabalho. Mas se eu estou querendo algo muito tradicional, bem voltado para o estilo mesmo, onde possa seguir as regras e técnicas daquele estilo, então, então é mais apropriado que eu procure um cara que seja mais dedicado ao estilo do que um cara que vai tentar reproduzir aquele trabalho pela experiência dele, etc. Né? Eu já tatuei vários estilos, só que hoje, com a experiência que eu adquiri, nesse tempo que eu tatuo, eu, dentro do que a pessoa quer, eu tento avaliar se é possível para mim, sem fugir ou correr o risco da tatuagem não ficar legal. Então, por exemplo, a pessoa me procura para fazer um trabalho onde tem elementos do pontilhismo. Um exemplo, uma tatu simples, ela é feita em traços e tem pontilhismo em alguns pontos, etc. e tal. Para mim não vejo dificuldade, eu vou executar com excelência aquele trabalho. Mas é uma pessoa que diz assim, não, sabe como que é? Eu quero um desenho que fecha aqui, ó, o peito, desce para a barriga, algo em pontilhismo, com geometria e etc e tal. Blá, blá. Não é para mim esse trabalho. Eu tenho que ser honesto, eu tenho que chegar e falar, olha cara, esse tipo de trabalho você tem que procurar um cara que é especialista nesta técnica e com isso ele vai fazer o trabalho muito melhor do que eu, no sentido de que ele tem a técnica que eu não tenho, ele tem o equipamento regulado para isso, ele tem o material que ele acha, que ele estudou e concluiu que é melhor para essa função, então é melhor você procurar ele. Como por exemplo também o old. Se a pessoa me manda uma flor em old school, como essa aqui, ó. Eu vou olhar, tá, tem a referência, eu vou tentar dar uma analisada quais seriam as cores que um cara do old usaria, né, ou a voltagem da máquina para fazer o sombreado serrilhado e tal, e executaria o trabalho, porque eu não vejo dificuldade nesse trabalho. Mas se a pessoa fala, não, cara, eu quero algo bem tradicional e algo bem voltado ao estilo, porque eu penso em fechar meu braço, ou eu gosto de tatuagem old, aí você vê que é um cara que quer isso. Então eu vou falar, amigo, procura esse cara aqui, ó. Esse cara aqui ele é do old, etc e tal. Só que tem um porém, a pessoa fala, tá, beleza, mas ele é muito caro. Ele é muito caro porque como ele ganhou prêmios e ele é voltado só a essa técnica, a esse estilo, então com isso ele se especializou e por conta disso ele é mais caro. Mas amigo, em todas as áreas que existem no mundo, é assim, quando o cara é especialista e ele é profissional e ele se dedica àquele determinado estilo técnico, ou seja o que for, ele ganhou o nome dele, ele fez o nome dele com isso, então provavelmente você tem que pagar pelo preço do cara, né? Que eu acho justo, né? É uma troca, você vai ter um bom trabalho
você vai ter uma boa tatuagem, você não vai se arrepender desse trabalho e você fez com um cara que foi bem remunerado por todo o esforço dele para chegar àquela qualidade. Então, o cara, por exemplo, fala assim, poxa, ele não sabe, por exemplo, você que não sabe onde procurar um tatuador e você quer fazer uma homenagem ao seu pai, ou seu filho, seja quem for. Você quer tatuar no braço, na perna, você quer o rosto dele. Aí você pergunta referência para algum amigo que foi tatuado por alguém. Fala, faz com fulano, fulano é bom. Aí vai lá dar o link do Facebook do cara. Entre no álbum de fotos do cara. Se ele tiver site, entre no site dele e olha as fotos. Tá, tem algum rosto aí? Ah, tinha uns 2. É bonito? É legal? O que você achou? Tá parecido? Tá real? Ah, eu não gostei muito. Então é porque esse cara ele não se especializou em portrait, que é rosto, ele não, em retrato. Não é muito a praia dele. Então, olha, procura alguém do portrait. Ah, mas como eu faço isso? Bate no Google lá, olha a referência, vê se está na tua cidade, dá uma caçada que você vai encontrar. Não é difícil. E aí você fala, puta, esse cara aqui tem um trampo fudido, né? Olha os rostos que ele fez. Aí você fala, acho que vou fazer com ele. Faz um orçamento. Pô, o cara cobrou R$2.000 para fazer o trabalho, lá. Para ele ter cobrado isso, ou você pode ter certeza que a qualidade do cara deve ser absurda, a agenda do cara deve estar amarrotada de trabalho, enfim, por causa que o cara tem nome dentro desse segmento. Eu economizaria, negociaria um parcelamento, sei lá, mas eu faria com ele. E não faria com o outro que cobrasse 500 conto. Ah, mas por quê? Porque esse cara, ele vai tentar, ele não tem a técnica que o outro tem, porque ele não se dedicou tanto quanto o outro, porque se ele se dedicasse, ele também alcançaria essa excelência, mas ele preferiu tatuar outras coisas, ele preferiu ser um tatuador comercial, é questão de escolha, né? Não tem erro nisso, é só uma questão de escolha, né? Onde você quer chegar com o seu trabalho. E de repente esse cara, ele não estudou, não andou tanto o trabalho dele quanto o desse cara. Não vai ficar igual aos trabalhos, sabe? Tipo, tatuagem não é igual celular, que você pega a sério o modelo e compra em qualquer loja se vier a mais barata, que vai ser o mesmo aparelho, né? Não, depende muito de cada artista, né? Então, eu costumo até fazer uma crítica a respeito disso, que assim, a pessoa vai lá compra um tênis de 1.000, ou é até clichê isso aí, vocês já devem ter visto isso no Facebook, né? Algumas piadinhas, mas de fato acontece, às vezes o cara compra um celular de mais de R$3.000, e na hora de fazer uma tatuagem, se você cobra R$1.000, R$1.500 o cara fala, puta merda, aí vai num de duzentão. Aí chega lá, depois reclama que o cara... Entendeu? Tipo, é o valor certo para coisa errada, sabe? Esse celular, com o tempo, vai ficar velho, ele vai perder valor de mercado, porque vão lançar outros, né? Se caso não quebrar, vão lançar outros, e aí você vai acabar vendendo ele por menos de 1/3 do valor que você pagou, né? Enquanto a tatuagem vai ficar no seu braço para sempre. E se você fez um lixo de tatuagem, é um lixo de tatuagem que você vai ter para sempre. Então é muito bom você analisar isso e pensar bem se vale a pena o investimento, ao invés de ficar economizando e não escolhendo o profissional certo para fazer aquele desenho. Beleza? Agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, né, de alguns desenhos e algumas tatuagens para vocês ficarem mais familiarizados com os estilos, né, para que vocês possam entender até dentro do gosto, porque às vezes você bate o olho e você sabe que você gosta, mas você não sabe que estilo é aquele, né? Então, dentro dos estilos, eu vou deixar mais ou menos explicado. Vou deixar também aqui embaixo o link de alguns tatuadores que são especialistas em determinados estilos, e com isso vocês podem avaliar, tá, esse é do oriental, esse é do neotrad, esse é do old, esse é do realismo e assim por diante. Beleza? Ó, vou dar o primeiro exemplo. Essa tatuagem aqui, ó, esse desenho, né? Então, old school. Então, ele tem a característica do old school, assim como este. Esta linha é uma linha tradicional, é um desenho que ele tem como origem os Estados Unidos, começou lá para a década de 30, 40, tatuando marinheiros e tal, aí tem aquela coisa da história da tatuagem. Então são tatuagens tradicionais, então tem os elementos usados, a maneira de tatuar, as cores utilizadas e tal. Então tem todo um trabalho, um estudo em cima disso, para que você tenha um old school certo, de origem, seguindo as regras, né? O old school é um desenho que existe um tipo de tatuagem que tem regras. Fugir um pouquinho da regra deixou de ser um old school. Você vai ter uma mistureba aí, mas você não tem um old school tradicional, né? Aí tem
neo-traditional, que é, de certa forma, uma evolução do old school, né? Que é isso aqui, ó. Tem outras cores, tem mais degradês, tem outros elementos que envolvem esse desenho e tal. Então tem pessoas que se dedicam ao neo-traditional, né? E normalmente essas pessoas criam os desenhos, né? Não é aquela coisa que ele pegou da internet ou pegou a foto de outro tatuador. Normalmente eles criam, eles têm uma pasta, eles têm um portfólio e uma série, etc e tal, que você possa escolher e falar, nossa, gostei desse desenho. E é, de certa forma, criado por eles, seguindo as regras, né, do estilo, onde que muitos tatuadores se dedicam e é um trabalho muito bonito e difícil de ser feito. Então é bacana você ir para a linha do cara que faz, né, o neo-trad, que é esses desenhos. New School. New School é um desenho assim que também ele se popularizou mais, se eu não me engano, da década de 80, década de 90, vindo um pouco da arte de rua, né, da arte contemporânea, coisa que voltada a muros, a pichadores, que na verdade são, a gente chama, é correto chamar de grafiteiros, tal. Eles trabalham muito cores vivas, proporções, dimensões, luz contra luz. É complexo o desenho, por mais que pareça um desenho simples, mas não é. Normalmente esses caras que trabalham, vou deixando alguns exemplos aqui, tá, para vocês irem olhando. Normalmente o pessoal que faz esse tipo de trabalho, eles desenham muito, eles têm a própria criação desse desenho, que é muito difícil. Então existem muitas pessoas que se aventuram a fazer o New School, só que quem conhece sabe que o cara pecou. Ou ele pecou na luz e sombra, ou ele pecou de certa forma sei lá, nas cores que ele usou, e com isso ele acaba fugindo do New School, ou não vai ficar um trabalho tão bonito quanto deveria, né? Então é legal você tentar achar um artista que se dedica ao estudo do New School. Vamos agora ao oriental, né? Basicamente são desenhos e tatuagens que a gente já está acostumado a ver, porque teve um período muito grande aqui que as pessoas tatuavam muito. Era muito comum aqui no Brasil a gente fazer tatuagens orientais, né? Eu mesmo tenho algumas, eu tenho um dragão, tenho carpa, tenho tatuagem de muito tempo atrás, que antigamente a gente entrava nos estúdios e basicamente o que a gente via nas paredes, nas séries de desenho, né? Quem não conhece desenhos do Mordente e etc., que faziam muito desenho oriental, e a gente acabava basicamente tatuando coisas que tinham dentro da linha oriental, né? Por exemplo, dragões, carpas, geishas, samurais e etc. Claro que depois, com o tempo, teve os tatuadores que preferiram seguir mais nessa linha, né? Mesmo que vindo outros estilos sendo mais também ficando mais populares, eles acabaram ficando no estilo também oriental, se dedicando mais à técnica do desenho oriental. Com isso, respeitando também as regras, como se tivessem sido feitas, por exemplo, uma tatuagem no Japão. Então, ou seguindo a história, seguindo a simbologia, entendendo o que cada elemento ali representa, o que cada elemento significa. É uma carta virada para cima ou para baixo, tudo tem um significado. E esse cara que se dedicou ao oriental, ele sabe isso tudo, né? E ele também faz criação dentro da técnica e dentro do estilo, sem fugir do oriental tradicional, né? Então esse é o cara voltado ao oriental mesmo. Porém, esse eu indico sempre para aquele cara que fala assim, nossa, eu amo a cultura oriental, eu gostaria muito de ter um braço fechado com o oriental, então procure este cara. É a mesma dica que eu passei dos outros, entra no Face, vê se o cara tem bastante trabalho, vê indicação, tenta a indicação de alguém. Em convenções é comum você encontrar, porque o cara de repente é premiado lá, então você vai encontrar um cara que é do oriental, você pega o contato do cara. Tem convenção na sua cidade? Vai! É a melhor forma de você conhecer os tatuadores e os estilos, né? Principalmente na hora da premiação, beleza? Aí temos também preto e cinza, que também são tatuagens que basicamente todo tatuador faz, porém também tem aquele que se dedica mais a ele. Você entra no portfólio do cara e você vê que 80% do trabalho do cara é preto e cinza, então provavelmente esse cara tem uma técnica legal e ele vai desenvolver muito bem o preto e cinza, né? O preto e cinza ele não fica muito preso, né? Ele vai vagando em tudo que é área, e com isso acaba sendo bem diversificado, porém a técnica do preto e cinza é algo que depende de muito estudo também do tatuador. Portrait, que é a área que eu também gosto, que eu me dedico, que é retrato. Então eu posso dizer que depende de muito estudo,
cor, é proporção, rosto, anatomia. Não é simplesmente pegar ali a referência e copiar. Não, a gente tem que entender o que a gente está fazendo para que não haja problema. Não tem como passar uma borracha e apagar. Você fez o rosto de uma pessoa errado, a responsabilidade é muito grande. É muito grande mesmo. A pessoa você faz o seu pai no braço, não parece todo mundo, menos o seu pai. Né? Então, é complicado, é perigoso. Então, mas o cara lá que fez o portrait do cara ficou top o trampo, mas o cara cobrou 2.000. Entra na mesma coisa que eu expliquei um pouco antes. Ou você quer um profissional que faça de acordo, ou você vai encontrar o tatuador que vai tentar fazer, mas o risco é seu. Né? Você está ciente de que há um risco. A não ser que você tenha visto outros trabalhos dele relacionados e tenha gostado. Você fala, não, eu realmente gostei do trabalho dele. Aí, né, só conta em risco. Pontilismo, né, como eu falei no começo, tribal maori, todos eles o cara acaba se dedicando também, enfim, assim como tantos outros estilos. Então, esses estilos que eu mostrei agora são basicamente os estilos mais tatuados, mais utilizados, mais populares, assim, de certa forma, dentro do nosso segmento, né, e dentro do que a gente vê no dia a dia aqui no Brasil. Então, basicamente são esses, né? Old School, Oriental, Neo-Trad, New School, Portrait, Preto e Cinza, Pontilismo, Tribal Maori e não posso esquecer, logicamente, do Realismo. Realismo não necessariamente trata-se de tatuagens de rostos. Pode ser objetos, pode ser animais e tudo que for, de certa forma, reproduzida de forma real. Sem fugir nunca das proporções, dimensões da forma real. Por exemplo, você vai fazer um rosto ou um animal, por exemplo. Você não vai fazer traços nesses animais, porque os animais não têm traço. Né? Então, de forma que pareça o mais próximo da realidade, né? Depende de muita técnica também, depende de muito esforço. Eu posso dizer isso com propriedade porque eu estudo muito isso, eu gosto muito, eu me dedico ao realismo, é muito difícil. Eu vou deixar linkado aqui, lembrando, uma transmissão ao vivo que eu fiz no Facebook essa semana, de um trabalho que eu fiz em Portrait, tá? Caso vocês queiram assistir. É que eu não consegui trazer o vídeo para postar aqui. O Facebook não deixou, eu não consegui pelo menos. E também o link de alguns tatuadores, cada um eu vou colocar o nome do tatuador e, de certa forma, o estilo que esse tatuador segue ou domina, ou pelo menos que ele seja muito bom, mesmo que ele faça outras coisas, né, logicamente, mas ele é muito bom naquele estilo, para que vocês possam, de certa forma, que possa se orientar e entender um pouco mais e na hora de fazer as suas escolhas, escolher não apenas o desenho certo, mas também o tatuador certo para reproduzi-lo. Galera, vai ficando aqui esse vídeo por aqui. Fica um forte abraço. Não esqueçam que tem ainda o vídeo para eu subir da tatuagem dos inscritos, tá? Eu realmente ainda não terminei, mas eu vou subir e não param de mandar imagens para mim para eu analisar, e então eu preciso analisar com calma, tá? Então eu quero deixar um forte abraço para vocês. Falou!